Somos seres emocionados. Exatamente. Apesar das nossas emoções serem ainda pouco compreendidas, pouco faladas e pouco ensinadas, eu já disse que somos analfabetos emocionais. E isso gerou uma consequência muito séria na sociedade, que é esse índice altíssimo de ansiedade, depressão, crise do pânico. São todas, doenças físicas, mas que com certeza têm um fundo emocional. Então, ao longo da história, nós tivemos que gerir essas emoções. Eu nem diria gerir, porque gerir já é um termo mais recente. Antigamente se usava mesmo controlar essas emoções. A gente tinha que conter as emoções, porque durante o nosso processo evolutivo, a raiva e o medo foram duas emoções muito importantes para a nossa sobrevivência como espécie. Eu estou na selva, se eu sinto medo, em questões de milésimos de segundo, meu corpo dispara vários sinais, minha pupila se abre para eu ver melhor, a circulação do sangue tira o sangue do rosto, porque eu não preciso, eu fico pálido, dá aquele frio na barriga, porque o sangue vai para as minhas extremidades, para os meus músculos, para eu correr, para eu fugir ou para eu lutar. É o sistema de luta e fuga. E a raiva também tem esse poder de liberar adrenalina e te tirar do lugar. Então essas duas emoções foram extremamente necessárias ao longo da nossa história, só que chegou um determinado momento que tivemos que conviver em sociedade e, óbvio, se eu não conseguisse controlar essas duas emoções, ia ser difícil o convívio de espécie humana, ia ser difícil o outro me chatear ou tentar invadir minhas terras ou tentar invadir meu território e eu não querer matar. Então tivemos que passar por esse processo de repressão para que a gente conseguisse conviver em comunidade. Só que isso gerou esses índices altíssimos de ansiedade, crise do pânico, depressão, todas doenças emocionais, porque somos ainda analfabetos emocionais, como eu falei. Então, o que a gente precisa entender? A gente não precisa entender muita coisa das emoções, não. A gente só precisa entender que a emoção é inata, ela faz parte de nós. Nós não temos a escolha de se emocionar ou não. E nem conseguimos escolher se a emoção vai chegar ou não. Emoção chega. Emoção é uma coisa que depende de estímulo interno, às vezes mesmo de um pensamento, ela chega. Então, o controle da emoção já não é uma coisa que se usa na psicologia, na psicanálise, se usa gerir as emoções, porque não dá para controlá-las, mas podemos geri-las. Então, eu trouxe aqui no curso as 6 emoções básicas. Existem vários tipos de emoções, mas lógico que a gente não ia falar de todas as combinações de emoções, que são centenas. Vamos falar aqui de 6 básicas e como é que a gente pode gerir elas no nosso cotidiano, tá bem? Então, apesar de ao longo do tempo diversos teóricos e pesquisadores tentarem identificar as emoções, foi Paul Ekman, um psicólogo que se dedicou ao estudo das emoções, e ele chegou à conclusão que existem 6 emoções básicas universais: o medo, o nojo, a raiva, a surpresa, a felicidade e tristeza. Vamos entender um pouquinho melhor. Alegria. E quem não quer estar alegre? Eu falei dos pensamentos positivos e de tudo que a alegria pode promover de saúde, tanto emocional como física. O que é que a alegria também traz de bom? Relacionamentos saudáveis. Óbvio, se eu estou alegre, eu consigo me relacionar melhor com as pessoas. Eu tenho até vontade de me relacionar. Quando a gente está triste, a gente não quer e tem um motivo para isso. Resiliência, como eu falei, seja pensamentos positivos que geram alegria, trazem resiliência, trazem uma forma de viver a vida muito mais leve, muito mais tranquila. Incentiva a criatividade, sim, quando a gente está alegre a gente consegue criar melhor. E o fomento da empatia, a gente alegre contagia, quando a gente está alegre a gente quer ajudar todo mundo, porque a gente não quer baixar a nossa vibe, a gente não quer ninguém triste perto da gente, a gente quer ajudar, a gente quer se colocar no lugar do outro e trazer o outro para o nosso estado vibratório. Então, óbvio que a alegria é uma emoção maravilhosa,
e que a gente tem que procurar estar nessa vibração. Lembra que eu falei que a gente é energia, a gente vibra? Então a emoção o que é a alegria? É o nome dado a um estado vibratório. Então quando eu estou alegre, eu estou vibrando nessa emoção e eu consigo atrair muita coisa boa quando eu estou vibrando na alegria. Então a alegria é o meu objetivo? Claro que sim. Claro que a gente precisa procurar estar alegre, mas temos 6 emoções básicas e elas chegam sem a gente escolher. Negar as outras faz com que a gente adoeça. Então vamos entender um pouquinho, primeiro o que tem de bom em cada uma delas e depois entender como a gente pode gerir elas melhor. Tristeza. Ninguém quer estar triste. Mas apesar de muitas vezes ser vista como uma emoção negativa, tem sua própria utilidade e importância na vida humana. A tristeza pode ser útil no processamento emocional. Gente, às vezes a gente está no corre-corre da vida e está precisando olhar para alguns pontos, está precisando olhar para algum ponto da nossa vida que não está bom e a gente não consegue parar porque o corre-corre não dá. E aí a tristeza chega. Por quê? Quando ela chega, a gente precisa parar, gente. A gente precisa parar. É difícil, triste, ter motivação para alguma coisa. Lógico que dependendo da intensidade. Só que quando a tristeza chega, o que é que a gente foi ensinado a fazer? Comer, comprar, se anestesiar com qualquer coisa que libere um pouquinho de dopamina de novo e tire a gente da tristeza. E não tem problema a gente fazer isso na dose justa. Só que antes de fazer isso, eu preciso analisar a tristeza. Chegou? O que é que a tristeza me traz? Que mensagem essa tristeza me traz? Por que essa emoção chegou para me parar? O que é que eu estou precisando olhar? Ela tem essa utilidade. Eu preciso processar alguma emoção que eu não consegui fazer isso sem estar triste. Indicação de necessidade emocional. Às vezes a tristeza chega para dizer a você: ei, você está vivo, você é gente, você não é robô. Não está tudo bem sempre, porque não dá para estar. Catalisador para mudança. Tanto a tristeza como a raiva podem ser catalisadores de mudança. Naquele momento você para, você olha para o que está te fazendo triste e toma a atitude de começar o processo de mudança. Se você não para, se você não está triste, muitas vezes você vai no embalo e você não vê. E você não vê o que precisa ser mudado. Reflexão e autoconhecimento. É um momento que você para, que às vezes você quer um abraço, mas muitas vezes você quer estar só quando você está triste. Aí você para, você pensa, você reflete. E é um ótimo momento para isso, tá? Eu gosto de, nesse momento, quando eu tô triste, eu parar e conversar com Deus. Um papo longo com Deus para entender logo de onde é que vem, o que é que tá me trazendo, me mostra que eu quero partir para a próxima. Surpresa. Desempenha várias funções em diferentes contextos, envolvendo aspectos psicológicos, sociais e até mesmo biológicos. Aqui estão algumas das funções da surpresa. Atenção e foco. Quando a gente se surpreende com alguma coisa, toda a nossa atenção e nosso foco vai para aquilo. Então isso é muito usado no entretenimento, pelos artistas, eles usam sempre elementos surpresa para atrair o foco das pessoas. Então a surpresa ela nem é boa nem é má, como nenhuma emoção, mas ela é neutra porque depois da surpresa você vai ou se sentir alegre ou se sentir triste, enfim. A surpresa é aquela emoção inicial, mas depois dela vem alguma coisa. Socialização, demonstrar surpresa faz com que o outro consiga te ler, consiga entender se aquilo te atingiu, se aquilo chegou até você, então é um ótimo meio de socializar também. Mas a surpresa serve principalmente para uma coisa: ajuste de expectativas. Você anda se frustrando muito? Anda se surpreendendo negativamente com alguma coisa? Ou com muitas coisas? Será que você está colocando muita expectativa nos outros e não em você? Para ver isso, tá bom? Surpresa é principalmente gestor de expectativa. Se está tendo muita surpresa negativa, tem que ver como é que anda a tua expectativa em relação a isso que está decepcionando. Nojo é uma resposta emocional e psicológica a algo considerado repulsivo, desagradável ou ofensivo.
Sua função biológica e evolutiva é auxiliar na sobrevivência, ajudando a evitar substâncias ou situações que possam representar um risco para a saúde, não é? Então tem essa função da gente, obviamente, sentir nojo de comida estragada e não ir comer comida estragada para a gente não passar mal. Às vezes também sinalização de limites pessoais, quando a gente não gosta de alguém, às vezes a gente usa microexpressões de nojo e afasta a pessoa da gente, às vezes a nível inconsciente, não é? Esse Paul Ekman, que foi quem estudou as emoções, ele se interessou nas emoções a partir de uma análise de uma sessão terapêutica dele, onde um paciente mentiu sobre uma coisa grave e não demonstrou nenhuma emoção, não deu sinalização nenhuma de que mentiu, porque o bom terapeuta, ele consegue ler sinalizações microfaciais, né, microexpressões, também a linguagem corporal da pessoa. Então a palavra, essa comunicação falada é apenas uma linguagem. Então, quando você vai para um terapeuta, às vezes ele faz uma pergunta ali bem nada a ver, mas é porque ele está lendo o teu corpo, ele está lendo tuas expressões e ele está vendo que você está dizendo uma coisa que não está muito coerente. Então, confia no teu terapeuta, confia onde você for. Até porque, antes de ir, você usa a sua intuição e pede a Deus para te orientar, pede a Ele para usar essa bússola interna para você ir para a pessoa que vai te ajudar. Não importa se é bom ou ruim, quando você pede com fé, você vai achar aquela pessoa que vai dar o que você precisa. Confia. Lembra da fé pequenininha? Tem que exercitar fé também, gente. Vocês não estão aqui para melhorar? Para serem pessoas melhores? Pelo menos eu fiz esse curso para isso, eu estou botando fé em vocês, por favor. Raiva. É uma emoção humana que desempenha várias funções, embora nem todas sejam universalmente positivas. Aqui estão algumas das funções da raiva. Resposta de sobrevivência. Óbvio, a raiva faz com que a gente lute. Difícil eu lutar para sobreviver com alguém que eu acho muito fofo, que eu acho que eu tenho ternura. Não dá, eu tenho que ter raiva na hora da ação, né? E aí vai também liberar um monte de hormônio para essa ação. Defesa pessoal, óbvio, se eu tiver raiva e alguém for me agredir, eu consigo devolver uma agressão de alguém sem estar com raiva dessa pessoa? Não dá. Comunicação de limites. Quando você está com raiva, às vezes você não precisa nem falar que está com raiva, a sua expressão já demonstra raiva. Quem for inteligente vai olhar para você, vai ver que você está com raiva e vai esperar um pouco antes de falar com você, se for inteligente. Motivação para a mudança também é um ótimo catalisador de mudança. Quando a gente já está com raiva de uma coisa, de uma situação, a gente começa a pensar em novas estratégias, em novos caminhos. Então, da raiva, o que é que a gente tem que ficar? Primeiro, muita gente tem culpa de sentir raiva e tem culpa de sentir raiva das pessoas que amam. Mas a raiva é uma emoção básica, lembra? Você não tem escolha. Então pense se Deus ia colocar uma coisa em você sem que você tenha escolha de sentir e isso é ruim? Ele erra? Ele coloca uma emoção ruim em você? O Criador errou na criação dele? Não dá pra gente ver dessa forma. Então a raiva tem todos esses benefícios, mas é óbvio que quando ela chega, não é o melhor momento de agir. Com raiva, dependendo da intensidade, tem umas raivinhas que até é boa para você dizer umas coisas que sem raiva não dá, né? Às vezes tem gente muito retraída e que tem dificuldade de falar que às vezes só vai na raiva. Mas a raiva, dependendo da intensidade, pode fazer com que você seja impulsivo, com que você diga coisas que se arrependa, com que você faça coisas com que você se arrependa, que você tenha atitudes que, se você parasse um pouquinho e respirasse, você não faria. Então, a gente pode usar uma estratégia maravilhosa quando a raiva chega e a gente sabe que vai dar pepino, com um pouquinho de autoconhecimento a gente já sabe a intensidade da nossa raiva, sabe as pessoas que vão provocar essa raiva, sabe o gatilho que vai provocar a raiva. Então, para a gente não ter atitude precipitada e usar a raiva de uma maneira sábia, respira, sai um pouquinho, vai no banheiro, vai em qualquer lugar e faz uma respiração profunda. Só senta, relaxa todo o teu corpo, fecha teus olhos para tentar desativar os 5 sentidos, como eu falei. Isso vai causar uma sensação de relaxamento no seu corpo e concentra na sua respiração. E eu sei que você não vai querer fazer isso na hora da raiva, porque na hora da raiva a gente quer matar.
É o nosso instinto. Tá tudo certo, não tá errado, só que nós não somos as nossas emoções, nós não somos aquela raiva. E se essa raiva for mal usada, a gente vai se prejudicar. Então, agora que somos pessoas conscientes, estamos estudando toda essa consciência e que sabemos que tem uma consciência que pode gerir todas essas emoções de uma forma melhor, seja sábio. Na hora da raiva, se você acha que a coisa não vai dar bom, se afasta da situação, pede silêncio, pede para sair do lugar, tenta calar. Tenta calar, a não ser que não seja possível, porque tem horas que a gente precisa falar. Então, se você precisa falar, coloca para fora, mas não usa agressividade, não usa palavras ruins. Coloca para fora com raiva o que está no teu coração, mas olha para o outro ser humano com a vontade que ele te compreenda e não com a vontade de destruir, tá? Usa a raiva da forma benéfica. Vai treinando. Se você é uma pessoa, eu tenho como temperamento a emoção principal raiva. Eu tenho muita raiva de mim. E essa raiva é muito útil para mim, me motiva muito em muitas situações. Quando alguém diz você não vai conseguir, a raiva toma conta, eu digo, então aguarde. Então vamos usar a raiva nesse sentido, com essa força que coloca a gente para frente e não que destrói, ok? Emoção, medo. É uma resposta emocional natural que desencadeia uma série de reações no corpo e na mente, preparando o indivíduo para enfrentar uma situação ameaçadora. A função evolutiva do medo é fundamental para a sobrevivência, pois ajuda a pessoa a identificar e a reagir a perigos potenciais. Então, qual é a função do medo? Óbvio, a principal, alerta para perigo. Se eu não tenho medo de nada, eu vou ser uma pessoa imprudente. Obviamente, eu tenho que ter medo. Medo é a minha emoção que vai me dizer, olha, atenção, atenção aqui, atenção ali. Ativa o sistema de resposta ao estresse. Então, quando eu tenho medo, causa um estresse em mim para que eu fique exatamente com esse meu sistema de alerta ativado às situações. E isso serviu para que a gente se adaptasse aos ambientes, sempre para nossa sobrevivência. O que acontece? O medo passou um pouco do ponto, né? A gente não está conseguindo gerir os nossos medos de uma forma saudável. Eu acho que o principal motivo de falta de sucesso na vida de uma pessoa, de falta de realização, é o medo. É o medo que anda paralisando aí muita gente. Ansiedade é medo. Medo do futuro, nem sabe o que vai acontecer, mas é aquele medo constante. Então, a gente precisa aprender a lidar com o medo, a gerir o medo. Então vamos lá. Eu falei disso antes, mas eu nem sabia que eu tinha colocado aqui. Pode deixar, tá querendo participar. Pesquisadores da Pensilvânia, da Universidade da Pensilvânia, descobriu que em um estudo que 91,4% das preocupações simplesmente não se tornam realidade. Eu acho que eu falei disso antes, eu falei cerca de 98%. Pronto, tá aqui a correção, eu não lembrava que eu tinha colocado esse estudo aqui. Então, 91,4% das preocupações simplesmente não se tornam realidades. Gente, quanto tempo desperdiçado, você tem noção? Você tem noção que a maioria dos medos não são reais? Eu trouxe isso aqui para te fazer entender que a grande maioria dos seus medos não são reais. O medo é uma emoção que ela só serve de alerta. Então, se você está com medo de alguma coisa, você só precisa analisar, esse medo é real? Medo do quê? O que é que pode dar errado? O que é que pode dar de tão ruim? Analisa teus medos. Tem muitos medos que são totalmente desnecessários. De acordo com o Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, 20,8% das pessoas sofrem de transtorno de ansiedade. É muita gente. São pessoas que passam a maior parte do tempo com medo antecipado de alguma coisa que pode ou não vir a acontecer. Segundo as estatísticas, os doentes com esta patologia são 10 vezes mais do que na década de 80. É isso mesmo, 10 vezes mais do que na década de 80. Então, estamos nos tornando cada vez mais ansiosos. E isso tem muitas consequências ruins para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental. E tem um impacto direto na população, na sociedade. Eu
Conheço muita gente que está impedida de trabalhar porque está com ansiedade generalizada, está com quadro já de síndrome do pânico. Então, a falta de gestão da emoção e da educação emocional está causando danos sérios na sociedade. Como eu falei, crianças já com 5, 6 anos com um bruxismo severo, demonstrando o grau de ansiedade dessas crianças. Isso tem que ser bem olhado e bem gerido. Então, como é que a gente vai conseguir gerir essas emoções? Eu trouxe algumas dicas. Primeiro, precisamos identificar as emoções. A gente passa a maior parte do tempo do automático, às vezes a gente está incomodado, nem sabe se está com raiva, se está triste, se está com medo, de onde vem aquele desconforto. Então, dar nome às emoções é o primeiro passo. Pera lá, tá incomodando aqui, eu tô o quê? Eu tô com raiva, eu tô triste, como é que eu tô me sentindo? Primeiro saber o que é, não é? Então, preste atenção aos sinais físicos que acompanham suas emoções, como batimentos cardíacos acelerados, tensão muscular, respiração rápida, entre outros. Um sinal de que você pode estar com a emoção medo são esses sinais no corpo, no físico, não é? Você começa a sentir um coração acelerado, você começa a ter tensão muscular. Preste atenção se você se pega assim, ó, ou se você se pega assim, ó. Tá? Tem que prestar atenção, tudo isso está associado à ansiedade e a ansiedade está associada ao medo. Quais são os seus medos? Do que é que você tem medo? O que é que tem acontecido que você está demonstrando ansiedade com o seu corpo? Por que que teu corpo está pedindo ajuda? Precisa olhar. Quando você identificar a emoção, se é medo, se é raiva, se é alegria, se é tristeza, alegria a gente sabe. Não tem como a gente não saber se está alegre. A gente nega, são as outras que a gente aprendeu a negar. Então, quando você conseguir identificar se é tristeza, se é raiva ou se é medo, às vezes é difícil entender. Às vezes a gente tá com muita raiva, na verdade é medo que alguma coisa dê errado, é medo de ser abandonado e gera essa raiva. Então, à primeira vista pode ser raiva, mas analisa. De onde vem a raiva? Geralmente vai dar no medo, as emoções que a gente não gosta, como tristeza e raiva, é o medo de perder alguma coisa, de não ser aceito, de não ser amado, de não ser feliz. Então tem que investigar nesse sentido. Depois que você identificar a emoção, tem que aceitar. Simplesmente aceitar. Lembra que a gente não tem opção de escolha? E que somos seres emocionados. Nós passamos o dia todo nos emocionando. E tem hora que tá alegre, tem hora que tá feliz, tem hora que tá triste, tem hora que tá preocupado, tem hora que tá com raiva. E tem hora que tá alegre de novo. E passamos nisso o dia todo. Então é óbvio que você não tem que passar o dia todo sem saber o que tá... procurando saber o que tá sentindo. Mas o que você precisa fazer é... tem alguma coisa incomodando. Tô mal, tô sempre querendo... ter hábitos ruins, comer demais, tô fugindo pro álcool, tô fugindo para as drogas, tô mais nervoso com todo mundo em casa, todo mundo me fala que eu tô estressado. Então nessa hora você tem que procurar o que é que tá acontecendo, que emoção é essa que tá desequilibrando a harmonia do teu ambiente. E quando você identificar, aceitar. Estou com raiva, a raiva vai passar. Não existe raiva para sempre. Estou com medo. Do que é o meu medo, de onde vem esse medo, que mensagem traz esse medo, vai passar. Estou triste, o que é que a tristeza está me trazendo? Tristeza é para você resolver algum processo emocional mal resolvido. Raiva, catalisador de mudança. O que está te gerando raiva? O que é que precisa de mudança? Por que que essa raiva está te tirando do teu controle para você fazer? Medo, alerta. Mas não em excesso. O medo virou alerta em excesso e isso está gerando doença. É apenas alerta para um perigo. Sente o medo, olha para aquilo. Do que é que eu tô com medo? Eu tô com medo de eu adoecer de Alzheimer. A pessoa com 25 anos. Gente, precisa ter medo disso? Esse medo é real? Para que isso vai passar na tua cabeça agora? E a gente vive se preocupando, como a gente viu lá na estatística, 91,4% em vão. Deu para entender? É só identificar se esse medo é real ou não. Se é real, o que eu posso fazer? Posso agir? Tem alguma coisa que eu possa fazer nesse sentido? Vou fazer. Vou me programar para isso. Não tem? Deixa eu esperar essa emoção passar, vai passar, deixa eu me respeitar, deixa eu sentir, deixa eu ser humano.
Nós não somos espíritos na Terra, nós somos seres humanos, então nós temos espírito, temos corpo, temos um campo mental, no inconsciente, que é 90% da nossa mente, cheio de coisa lá para ser trabalhada, tá bom? Então, como eu falei, compreender a mensagem que a emoção traz e superar os seus medos. Então, o que é que eu te aconselho? Conselho. Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, e é isso que eu estou fazendo aqui, vendendo a minha experiência. Faça uma lista das coisas que você mais teme na sua vida e todas as vezes que você olhar para essa lista, eu gostaria que você olhasse para esses medos como pontos a ser superados. Não são obstáculos. Olha, pode ser o maior medo, sei lá, o medo de perder um filho. Quem danado não tem um medo desse. Só que a gente tem que ter consciência que as pessoas passam, né? Nós somos um espírito que entramos no corpo e vamos sair. Então esses medos de morte, esses medos assim que são comuns e para todos, se tiver fora de controle precisa ser gerido, mas são medos normais. Mas se você tem um medo, por exemplo, bobo de falar em público, ou o medo de dançar, porque você se considera muito ruim na dança e lá no fundo você tem até um desejozinho de dançar, ou que não tenha. É um medo pequeno, é um medo que você pode sair de casa, colocar num lugar, dançar discretamente. E você deve estar me perguntando para que eu vou fazer isso, meu Deus, o que é que isso vai mudar na minha vida? Vai mudar o seu padrão de pensamento em relação ao medo. Vai mudar a forma como você encara o medo. Vai registrar no seu cérebro, superei. Mais um medo superado, mais um medo superado, mais um. Daqui a pouco você não tem medo de nada e não vai ser imprudente. Mas você vai, não é que não vai ter medo de nada, desculpe. O medo nunca mais vai te paralisar, porque medo é emoção e chega, mas jamais para paralisar. Então, quando você começar a superar seus pequenos medos, você vai reforçar essa sua autoimagem que a gente está precisando mudar de vencedor. Aquela autoimagem de que não pode, cala a boca, você é burro, você é lerdo, você é desajeitado, blá blá blá, vai ter que mudar para vencer. Superei. E isso vai se tornar automático, ok? Isso vai ser muito bom para sua autoimagem. Por favor, faça uma lista dos seus medos e comece a superar os menores. Não perca tempo. E por aqui nós terminamos com as emoções. Eu espero que você tenha compreendido que um ser humano sente, nós sentimos todas as emoções. Jesus, aquele homem mais perfeito que passou por aqui, ele demonstrou raiva quando desrespeitaram Deus lá no templo e ele pegou o chicote e açoitou todo mundo. Vocês acham que ele estava sereno, tranquilo? Não, a emoção raiva precisou agir ali para ele defender o que ele achava justo. Então, se ele que é perfeito sentiu raiva, não tenha culpa de sentir raiva. Sinta a raiva, espere que a raiva passe. Aceite a tristeza e acolha. Veja o que ela te traz. Ouça a mensagem da tristeza e use o medo ao seu favor. Supere pequenos medos, depois médios medos, depois os medos grandes. E quando você vir, você vai estar fazendo qualquer coisa, porque você vai entender que coragem não é ausência de medo. Coragem é fazer com medo e você vai se tornar um vitorioso na sua vida fazendo o que você quiser, porque o medo não vai mais te paralisar, tá bom? Então por aqui terminamos as emoções e eu espero que tenha sido muito útil para você. Vamos para a aula melhor que tem aqui nesse curso. Bora?